família que era extensa, ela se vai reduzindo e reduzindo e ao ponto de que ter hoje um filho já não é mais visão de um humano esperto. Quem é esperto bem pensaria duas vezes de não ter um filho. Então, filho, para que tê-lo, né? É esta a ideia do comportamento humano em que se atrela esta anomalia do pecado tão atuante e multiplicante, pela qual Jesus assim relatou. Então, vejamos o seguinte: a família, ela sai do selo de qualidade e passa a ter data de validade. Então, vamos formar uma família, mas logo vem a lei da desconfiança assim formada na consciência do casal, né? A lei da desconfiança formada no relacionamento conjugal. Ou seja, tem data de validade para este relacionamento dar certo. É por isso que alguns ainda atrelam a dizer: por que ter filhos? Será que vai dar certo o nosso relacionamento? Se logo não podemos ter certeza se vai dar certo, se ter filhos será uma consequência de grandes problemas. Teremos aí a ideia da guarda, a ideia da pensão, né? E outros problemas mais que vai se acarretando em meio a este selo de qualidade que a família se perde em meio a esta multiplicação da iniquidade, né? A estrutura familiar de pai, mãe, filhos e netos, né? Isto já não é mais como referencial, né? Os avós, como um sábio, hoje é jogado entre os asilos. Os avós que antigamente era de grande importância no lar, hoje já traz a ideia de que este avós é problema no lar. Ter um velho dentro de casa já não é mais considerado como alguém que trará para você algo magnífico, ou experiências, ou aquilo que produzia no passado como referencial da família. Ter um velho dentro de casa é ideia de consequência de problemas também. Por isso é mais fácil deixar aquele idoso que outrora era guardião, era o memorial, né, da genealogia da família, vamos abandoná-lo em relação a isto, vamos colocá-lo fora da nossa casa, colocamos ele num asilar ou num asilo, pela qual lá nós podemos assim bancar alguém que tenha condição emocional de cuidar deste velho que para nós emocionalmente nós não suportamos. Esta é a ideia da família pós-modernidade. O que vemos que a anomalia do pecado ela está assolando e o conceito de família ela está sendo cada vez mais atrelada a esta malignidade e sufocada, né? Você pode ver que a evolução não é ascendente, mas é decrescente, ou seja, ela não cresce, né? Mas ela está decaindo, a família está perdendo os valores. Então podemos dizer o seguinte, que família, o conceito de família, pelo que se entende hoje em meio à pós-modernidade, não sabemos se daqui 20 anos, 30 anos, esse conceito de família será traçado em meio à humanidade, porque devido a tão decadência moral e, né, a devassidão e o atrelamento na consciência do homem dizer que não compensa ter mais a vida a dois, ou e assim viver uma vida a dois para
formar este conceito de família em relação a multiplicar e gerar ter a prole como algo em que formaria ali a alegria daquele lar, né? Porque a ideia de quando o Salmo 27 diz que o filho são a herança do Senhor, né? Logo traz a ideia daquilo que é benéfico, que manifesta em alegria. Mas os conceitos pela qual está sendo atrelado na família, né? Na família pós-modernidade, é um conceito totalmente estranho. Então, quatro tempos em que passa a família e a sua transformação, né? A família histórica, né? Ela é na era da consciência, né? A ideia de macho e fêmea em uma só carne para a construção familiar. A ideia da família extensa é crescer e multiplicar. Pré-modernidade, coabitava pai, mãe, filhos, avó, chamada família nuclear, patriarcal, extensa, em torno de uma unidade de trabalho, né, sobrevivência, na área do plantio, na colheita, né? O poder absoluto, a mãe, a figura reprodutora, como bem entendemos, o poder estava no marido, os avós considerados como sábios. Mas a modernidade, né, após a Revolução Francesa, né, foi derrubada a ideia patriarcal, né? O direito igual de pai e mãe no espaço público, avós tornaram pesos, os avós tornaram peso morto após a Revolução Francesa em 1789, em 1799, né? Toda a ideia traçada ali na Revolução Francesa, que segundo o que se entende, após a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres que foram teve que deixar o seu lar para trabalhar dentro das fábricas para a formação de armas em meio à guerra. Agora, após a guerra, a mulher que agora estava dentro das empresas, das fábricas, elas não quiseram mais deixar esse papel de trabalhar fora, de que estar dentro do lar agora já não era mais algo benéfico para ela, era uma prisão. Então, o que acontece? As mulheres buscaram esse direito de igualdade ao homem nesta Revolução Francesa. Então, os avós passaram a ser um peso morto, né, dentro da casa, aquilo que nós acabamos de dizer. Vamos colocar eles fora do nosso lar, mandar para um asilo e lá alguém possa cuidar. Ou seja, um peso morto, esquecidos, né? Esquecido. Os filhos criados para viverem eternamente no lar, né, nesse período aí da Revolução Francesa, né? Então, após a família modernidade, essa modernidade da família, a família pós-modernidade, ela vem aí causando o quê? Três problemas a família pós-modernidade. Três problemas causados aí. Foi a ideia da infanticida, né? Mães que mataram a sua prole, os seus bebês, por não querer a ideia deste bebê como causa na sua mente de um grande problema. Outro problema é a ninfomaníacas. Após modernidade, a família cria essas ninfomaníacas, são mulheres apenas em busca de prazer, sem compromisso nenhum familiar. Então, quer dizer, logo eu só quero prazer, não quero ter filhos. Se ter filho, logo aí junta a ideia de que o filho seria o problema para este prazer. Então, ocuparia muito espaço para o filho e este momento do lazer ou do prazer seria perdido. Então, é um outro problema. Então, se dedicar a vida praticamente na prostituição. Mulher em busca apenas do dinheiro, né, vender os seus corpos e muitas vezes sem estrutura nenhuma familiar. Então, por algum considerado acidente, o filho aí vindo à tona, logo ou a opção seria
abortá-lo ou criá-lo e deixar nascer e abandoná-lo em meio às ruas, em meio à sociedade em que se vive. A família pós-modernidade, ela vai sendo afetada mediante a consequência em que se evolui a mente do pecado, né? A mente do pecado. Então, e outra ideia de família é quando você olha para a ideia da família contemporânea. A ideia da família contemporânea ela traça o conceito de zumbi, né? Morto-vivo. A ideia da tradição fica no passado, e neste caso aí todo o conceito de tradição e organização morre. A família passa a ter o individualismo, né? Na ideia de que o marido e a esposa é apenas um momento de prazeres, individualista como sexo, né? Viagens e muitas vezes moradias separadas. Quer dizer, eu quero você para um momento de prazer, mas nós não vamos conviver num mesmo lar, numa mesma cama. Apenas a cama só poderemos ser divididos ou estar junto no momento do prazer. Então você fica numa casa, eu fico em outra, e assim está tudo certo, né? E assim está tudo certo. Então no momento que quisermos diversão, nós reuniremos um com o outro para tal diversão. Mas a ideia de filho, não vamos pensar, porque filho trazendo problema para este momento, né? Para este momento tão individualista que assim o cônjuge quer. Essa ideia da família contemporânea, né? Família contemporânea é chamado o conceito zumbi, ou seja, um morto-vivo. A ideia de morrer toda a tradição, morrer todo o conceito no que se constitui de família. Ou seja, na ideia da família contemporânea, o cônjuge ele estaria entrelaçado à ideia de que você poderá ter prazer com outra pessoa, independente de ser eu o seu parceiro, né? A troca de parceiro, a troca de parceiro é de um acordo comum entre o marido o marido e mulher nesta chamada família contemporânea. A dissolução do eterno casamento, né? O casamento aí é simplesmente a ideia de simplesmente uma ideia de uma fachada. Casamos, mas não vamos estar presos a este conceito de que eu sou teu e você é meu, né? Não. Essa é a ideia a mentalidade da família contemporânea. Também já não pensa em constituição de filho, o desejo simplesmente voltado ao prazer sexual, ao prazer de várias formas, né? E envolvendo ali, ou seja, a desagregação, né? Então toda a ideia da desagregação, ou seja, filhos já não faz mais parte daquilo que temos como conceito para o nosso sistema. Então, os filhos, essa ideia de conceito de filho, a família pós-modernidade e contemporânea, ela foi perdendo este conceito, né? Os filhos passaram a viver a uma desorganização, ou seja, hoje a ideia de filho é que a escola traga o filho já pronto. Levar um filho para a escola é dizer, olha, eu quero que você eduque ele, traga ele pronto para casa. Muitos pais levam seus filhos para a escola esperando que os professores assim tragam ele com a nova mentalidade de humano, dizer, olha, aqui agora é humano agora, pela qual fará parte desta humanidade, né, evoluída, é a humanidade essa humanidade contemporânea, a humanidade moderna, né? Então tá aqui. Mas é isso que espera alguns pais desta era, os filhos levados à escola sendo tratados como aqueles que realmente será educado lá, trago para casa já pronto, né?
o pai não terá, nem a mãe terá nenhuma preocupação em relação a isso. E isso é um engano muito grande em relação a isso. Então muitas vezes as pessoas não querem ter filho porque devido até a educação, já pensa logo, como que eu vou educar esse menino se eu trabalho, se eu ter, o meu marido também trabalha, pô, não teremos mais tempo com ele, quem ficará com ele? Então toda a ideia traçada em relação ao crescimento de filhos vai sendo deixada de lado. Então qual é o mais fácil? É pegar o bebê peludo, o que chamaria de um animal, vamos ter ele no lugar desta criança para que assim mantemos, pois a única preocupação que vamos ter com ele é ali deixar água, comida e o lugarzinho para ele dormir. E quando eles fazerem a necessidade, quando chegarmos, vamos tirar aquele excremento que aquele bebê fez e assim nós vamos colocar todo o nosso ambiente de família voltado para este bebê peludo, pela qual não trará nenhum problema a nós, pois o bebê humano ele já vai nos causar problemas, teremos que perder tempo com ele para a educação, teremos que perder tempo com ele em relação ao lado emocional deste bebê, ao lado de desenvolvimento de natureza, todo o atrelamento que o ser humano precisa neste bebê humano já ficará complicado. Então, são mudanças drásticas em meio em relação à família, né? Aquilo que o Salmo diz, o filho são a herança do Senhor, este conceito em meio à humanidade que se tem hoje, a iniquidade se multiplicando, é um quanto até difícil, porque a ideia do Salmo aqui é para uma família oriental. Uma família oriental, que família é essa? Uma família relacionada entre os povos nômades em relação à nação judaica, porque se você olhar em meio à sociedade judaica, você nunca vai olhar uma criança no meio dos judeus sendo abandonada. Você nunca vai encontrar um judeu para ser adotado. Não. Procura em meio ao orfanato aí se tem judeus, filhos de judeus abandonados. Não tem. Porque o conceito de famílias que eles têm como na ideia da Torá, na ideia da Taná, esta benção do Senhor. E eles entendem que o Eterno ele dará o compromisso ou até a ideia de manutenção a esta família pela qual tem este filho, né? Observamos que casos bíblicos, por exemplo, de pais que tiveram filhos, mas na educação dos seus filhos esperava que tivesse o seu referencial. Vejamos o exemplo de Eli e o exemplo de Samuel. O sacerdote Eli esperava que os seus filhos seguissem, vamos dizer, a sua carreira, o seu ministério, tivesse a mesma visão do seu pai. Porém, o que foi que houve ali? Os filhos se perverteram, quebraram a aliança com o Senhor e fizeram coisas horrendas. Ao mesmo tempo, Samuel, Samuel criou-se, o referencial do profeta Samuel era um referencial que você olha para Samuel, um homem justo, o que para os judeus chama-se de tzadik, um grande tzadik, um grande justo, Esse tzadik pela qual se cria os filhos na intenção de que fizesse o papel de honrar o Senhor naquilo que era devido. Então, quando você vai ver a ideia dos filhos de Samuel, trouxe grande problema, E ao ponto de Samuel olhar para os seus filhos e não ver o referencial dele nos seus filhos, Olha aqui, 1 Samuel 8, diz assim, 8:4. Então todos os anciões de Israel congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram, eis que já está velho,
e os teus filhos já não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Olha, para um pai ouvir isto, quer dizer, tu está velho, Samuel, e os teus filhos já não andam no caminho do Senhor. E eram os anciões de Israel que chegou a Samuel dizer isso. Olha, os teus filhos não andam mais no caminho do Senhor. Como que vamos ter um referencial de liderança espiritual se os teus filhos não... Constitui um rei aí pela direção divina no teu lugar e vamos abandonar o seu filho. Então, olha que consequência os filhos de Samuel trouxe para a sua vida. Então, é nessa mentalidade que muitos pensam em relação a não ter filhos, porque de pensar, eu tenho um filho, logo este filho que eu crio com tanto amor e carinho, ele não segue meus princípios. Não segue meus princípios, logo eu vou ter aí uma decadência moral em relação ao meu nome, e também emocional eu serei afetado, porque se eu ver o meu filho envolvido à violência, logo o que vai acontecer? Todo o meu referencial de tzadik, de justo, já não será mais, né? Já não será mais. Mas o Salmo 127, ele apresenta a ideia de criar o filho como um valente que tem a flecha na mão dele, e que guia esta flecha em direção aonde ele quiser. Há quem diga que Samuel talvez não foi tão assim, não teve tanta autoridade, não sabemos bem, com seus filhos, para que os filhos tivessem como Eli. Eli já não mostra a característica de que os seus filhos, Eli foi assim, vamos dizer assim, em relação à criação dos seus filhos, Eli teve assim, deixou a vida solta dos seus filhos, não teve aquela autoridade para que os filhos assim observassem esta tão autoridade do pai, né? E por isso teve consequência terrível, ao ponto do próprio Eli ser morto e os seus filhos serem mortos, e Eli também, né? Então, voltando à questão aqui, hoje a ideia da humanidade é constituir família, um casal, né? O macho e a fêmea. Hoje se modernizou a ideia da dissolução, a família se modernizou e teve a dissolução desta família em relação ao macho e fêmea. Hoje a ideia de família é o conceito de alguém do mesmo sexo, e ali passa a adotar ou um humano mesmo, o bebê peludo, que assim chamamos de animal. Então, há famílias que têm condição financeira aquisitiva, muitas delas não querem atrelar-se a dizer que constituir um filho é coisa boa para nós. Então vamos apenas ficar por aqui, vamos pegar um animal, vamos gastar nesse animal. Tem cães aí, animal, gato, que foram investidos em relação a joias, vestimenta. É um absurdo. Deles invertiram 25 mil numa joia para um animal. Irmãos, é uma coisa que eu vejo em relação à desvalorização da espécie. Hoje, paz, meus senhores, é o que nós vemos diante da mídia. Se cria tanta ONG para animais, mas ONG para crianças é aquilo que, né, o mínimo. Se apresenta aí o fato de ONGs para crianças abandonadas, e por que tantas crianças abandonadas ainda? Né? É uma coisa que não dá para entender. Tantas crianças abandonadas, e os animais que se tem na rua imediatamente tirado e é levado para essa tal ONG de animais. Quer dizer, os valores em relação à espécie humana são decadentes, né? Porque dizer, tem sim, tá dizendo, tem ONG para as crianças, sim, tem, mas e aonde se apresenta essas ONGs para tirar
Essas crianças que se encontram aí em relação ao viaduto do Chá, Largo do Paissandu, o Miocão ali como a Avenida São João, para tirar essas crianças dali e se encontrar dentro dessas ONGs. Por que não é tirado essas crianças desses locais? Qual a ideia que realmente passa na mente desses governantes em relação a essas crianças? Seria o que daria tanta despesa para os cofres públicos? Ou em relação àquilo que os problemas se aumentaria, essas crianças estando dentro desta ONG, não valeria nada em relação à educação, não teria um ser humano melhor, né? Porque é o que pode passar na mente de alguns, né? Então a degradação e a desvalorização da espécie em relação àquilo que Deus criou, o homem à imagem e semelhança, é coisa horrenda, Mas Jesus veio para mostrar ao homem a valorização da espécie, né? Se entregando a si mesmo, né? Integrando a si mesmo. Então hoje é um absurdo em ver a consequência que se tem, a valorização excessiva a um animal. Você pode ter um animal dentro da sua casa, mas valorizar ela no lugar de um humano. Que absurdo, eu acho um absurdo isso, ao ponto de colocar este animal atrelado a uma cama, deitado ao seu lado, enquanto uma criança está debaixo de um viaduto, jogado no lixão, né? Então eu não entendo esse tipo de valorização que se tem hoje na mente da humanidade. Valorizar o animal mais do que o humano. Você ter o carinho pelo animal, você ter o cuidado com ele é uma coisa, mas o excessivo, e muitos desses aí, até não digo pessoas que não conhecem a ideia das escrituras, pessoas que conhecem as escrituras, são evangélicas, estão dentro da igreja, valorizam o animal mais do que a própria criança. Coloca esse animal em cima da cama, em cima da mesa, e aquele local que realmente você olha assim, peraí, para que esse animal está fazendo aí, em cima desse local aí, que era para estar um ser humano sentado aí? Infelizmente é esta a ideia que se tem, um valor excessivo ao bebê peludo. E a criança hoje é considerada como a ideia de um grande problema em meio à sociedade. Ser criança hoje, infelizmente, é ter a ideia de grande problema para a sociedade. Ser criança, para a mente de alguns, o problema que virá acarretar no futuro. Ou seja, esse humano, o pequeno humano hoje, que aparentemente alguns diz é bonito, na mente de alguns diz assim, esse pequeno humano hoje é bonito, amanhã pode se tornar feio em meio ao seu crescimento, porque se tem a ideia de humano pequeno como aquele que após crescido, será que terá a mesma mentalidade de Hitler? Eu ouvi isso aí, eu fiquei horrorizado, irmãos. Eu fiquei horrorizado, né? Porque as pessoas estão atreladas a este medo da multiplicação. Se multiplicar hoje é a ideia de ter na sua mente, multiplicar hoje seria a ideia de trazer um ser humano que não seria bem para a sociedade em que se vive. Esse ser humano que eu trouxe aqui em meio à multiplicação, ele não vai agregar na humanidade, ele vai trazer problema. É a ideia de que alguns pensam, né? Do que pensam. Então vamos tratar o bebê peludo com um grande carinho. A única coisa que ele tem é só simplesmente necessidade de comer, necessidade de beber e necessidade de carinho. É o bebê peludo, porém ele não pensa, não raciocina, não traz problemas. O único problema, se ele tivesse, se adoecer, levamos ao veterinário e ali se aplicamos uma injeção e voltamos para casa e está tudo bem. Mas esta infelizmente a ideia da mentalidade, vamos dizer assim, do conceito de família
a ideia da pós-modernidade e família contemporânea, né? Mas eu quero aqui deixar minhas considerações finais, terminando este vídeo, e que cada um possa pensar melhor em relação do que é a humanidade hoje, nessa consequência do pecado e a ironia do bebê peludo sendo trocado, né, no local da prole, do bebê, da criança humana, né, né. Então, após a queda, vejamos o que a substância e o tamanho da família foram se reduzindo, né? Aumentando o número de mulheres sem um cônjuge, o número de famílias cuja referencial são apenas mães. Diante disso aparece casais sem filhos, aparece agora a união homoafetiva, casais do mesmo sexo adotando filhos, crianças, famílias reconstituídas apenas de homens ou de mulher que se divorciaram e tendo filhos do primeiro casamento, né? Você vê a consequência da queda que levou ao homem a esta ideia que Deus criou como propósito de família, agora levando a redução, né? A redução e a desorganização. Então, aquilo que se tem no Salmo 127, filhos como herança, fruto do vosso ventre, como recompensa, já não é mais na mente desta humanidade pós-moderna, né? Para quem tem princípios divinos e conhece isso aqui, entende isso que é herança do Senhor. Então, ter filhos hoje, né, não é considerado como essa tal herança, né? E como a família patriarcal burguesa considerava, né? Então hoje é mais fácil lançar-se mão do aborto, porque ter uma prole ao bebê hoje me trará grande problema para o meu bem-estar financeiro, em relação à minha diversão, em relação àquilo que me atrela aos meus desejos, né, de homem ou de mulher, né? Então é mais fácil manter distante isto do que ter. Então vamos se abraçar ao chamado bebê peludo. E aqui eu quero deixar as minhas considerações, que a paz de Cristo esteja com todos, e que o nome de Jesus seja glorificado na mente de cada crente, para entender que Jesus veio para mudar esta mente tão pecaminosa e diabólica em relação ao conceito do que se diz família, né? Que Deus em Cristo nos abençoe.